qual a maneira que você faz de investir em criptomoedas sem ter necessariamente que abrir sua conta na corretora de criptomoeda, comprar sua criptomoeda por lá e de repente comprar uma, uma wallet para deixar a criptomoeda. Uma maneira mais fácil, mais acessível, é você simplesmente investir em ETFs de criptomoedas. ETFs de criptomoedas, certo? Então, alguns ETFs de criptomoedas, dois principais aqui no Brasil, são o Hash11, HASH11 e o BITH11. O primeiro, ele pega um conjunto de 8 criptomoedas. Então, ele tem 8 criptomoedas. A maior parte desse ETF é composta por Bitcoin, depois vem Ethereum e depois vem outras 6 criptomoedas, tá bom? Então, ele junta 8. De certo modo, ele é mais diversificado. O problema disso? O problema disso é que, atualmente, as criptomoedas ainda são muito voláteis, ainda são muito instáveis e imprevisível o futuro delas. Então, quando você investe num ETF que tem várias criptomoedas, nesse caso são 8, você corre o risco de 2 ou 3 delas deixarem de existir. E aí o seu prejuízo é um pouco mais elevado, certo? A criptomoeda hoje mais forte, inegavelmente, é a primeira, que é o Bitcoin. E depois é o Ethereum, é o Ether, né? Então, esse ETF, ele pega essas duas principalmente e as outras em tamanhos menores, na sua proporção. Mas ainda assim você corre o risco e se algumas dessas outras menores deixarem de existir? Tá legal? A maioria dessas criptomoedas vai acabar deixando de existir. Não necessariamente as que estão no ETF, mas de maneira geral, as altcoins, que são as criptomoedas que não são Bitcoin, a maioria delas vai deixar de existir. Então você corre esse risco investindo nesse ETF de estar colocando seu dinheiro numa cesta em que alguns ovos já estão podres ali, tá bom? Então você corre esse risco. Já se você investe no outro ETF, que é o BITH11, você está investindo completamente em Bitcoin, certo? É um ETF que é focado, ele é concentrado em Bitcoin, que é a principal criptomoeda. Então, para perfis mais conservadores, ele é mais indicado, porque assim você está investindo na principal criptomoeda do mundo, né? E que dificilmente, e que ela vai, se as criptomoedas deixarem de existir por algum motivo, que é algo que eu não acredito que vai acontecer, mas se deixarem de existir, o Bitcoin vai ser a última que vai deixar de existir, tá legal? Porque ela principal, ela é mais forte. Então, quando você investe nela, você tem uma, tem mais segurança do que investindo no Hash11, que pega 8 criptomoedas ao mesmo tempo, tá legal? Fora isso, a taxa que você paga nela é menor. Então, nesse ETF, o ETF Hash11, ele tem uma taxa anual de administração de 1,3%. Ou seja, se você coloca R$ 1.000 lá, e vamos dizer que o ETF nem valorize nem desvalorize em um ano, no final você vai ter pago R$ 13, certo? R$ 13 que vai dar 1,3% ao ano em taxa, tá bom? Já no BITH11 você paga 0,7%. Então se você colocou R$ 1.000, 0,7% vai dar R$ 7, tá certo? Então essas são as principais diferenças e assim você consegue investir em criptomoedas, né, que para muita gente ainda é um assunto muito nebuloso, muito difícil de compreender. Você consegue investir nessas criptomoedas através de ETFs como o Hash11 e o BITH11. Tá legal?